Bom dia a todos. Bem, vamos, nesse momento, iniciar uma fala e uma discussão que tem gerado muita polêmica, né? Eu diria para vocês que não foi fácil construir o que nós estaremos apresentando aqui agora, e foram muitas mãos, muitas idas e vindas, muitas conversas, muita troca de ideia, porque, acima de tudo, nós temos que pensar no servidor, né? no trabalhador. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, apresentar algum projeto que possa, lá no futuro, lá na frente, trazer dificuldade para qualquer um dos nossos colegas. E com certeza para a gente também, né? Que eu acho que nós todos somos da mesma categoria. Então, o que eu vou estar falando aqui agora, nós vamos ter o tempo, logicamente, para discutir. Eu vou passar, assim, antes, de forma bastante pontual, quais as modalidades que nós estamos apresentando nesse momento, qual a nossa proposta. Eu vou dizer para vocês de antemão o seguinte: nós estamos aqui com uma possibilidade de 6 horas, uma possibilidade de 7 horas ininterruptas e uma possibilidade de 8 horas também. E, logicamente, salvaguardados todos aqueles casos que têm legislação específica, os cargos que têm legislação específica, que aí não entram nesse mérito, né? Cumpre-se o que está determinado por cada lei né, portaria ou decreto, de acordo com o cargo. Então, eu vou começar falando aqui. Janine, por favor, ali, posso descer? Bem, a primeira coisa que nós vamos precisar fazer é colocar em lugar visível, em um quadro, né, onde tenha os nomes e a jornada, o horário de cada um vai fazer. Então, isso aí é o ponto primeiro quando a gente trata a questão das 6 horas. Então, estou falando em relação às 6 horas, obrigatoriamente, todos os que forem fazer 6 horas têm que ter o nome afixado. Isso é decreto, então seria o primeiro ponto. Bem, quais os setores que nós estamos, nesse momento, sugerindo às 6 horas? Todas as bibliotecas, restaurantes universitários, núcleo de processamento de dados e o hospital como um todo. Qual a justificativa? Por que esses órgãos foram elencados e outros não? Poderão ter outros órgãos que poderão ser agrupados aqui? Claro que sim. Então, eu vou dizer, qual é a ideia das 6 horas? O que nós estamos defendendo, que eu acho que isso, depois de muito discutir, nós chegamos à conclusão que nós podemos encarar CGU, TCU, Ministério Público, seja lá quem vier, com esse argumento. Nós estamos defendendo a continuidade. O que seria a continuidade? Trabalhos de segunda a segunda. Então, trabalhos de 6 horas? Sim. Mas no sábado, no domingo, no feriado, algum dia do ano, algumas pessoas terão que ir lá e dar continuidade naquele serviço. Por que nós partimos para esse argumento? Porque nós vimos que se nós não fizéssemos isso, nós íamos ficar com setores muito restritos, por exemplo, no hospital, somente as escalas. Então, nós pensamos o seguinte: bem, todo setor que justificar que tem funcionamento sábado, domingo e feriado, isso não quer dizer que a pessoa que faça 6 horas vai ter que trabalhar todo sábado, domingo e feriado. Logicamente, cada setor terá a sua escala de funcionamento, cada setor, né, por exemplo, hoje a gente não tem o restaurante funcionando sábado e domingo. Por quê? Porque nós não atendemos sábado e domingo. Mas nós temos convicção que há uma demanda dos estudantes, principalmente aqueles que
agora, nessa situação, após o SISU, com o Enem, que os estudantes podem ir, tem possibilidade de migrar de uma instituição para outra, tem muitos estudantes que estão fora das suas casas, longe das suas famílias, então precisam alimentação sábado, domingo e feriado. Então, uma das propostas nossas é que o restaurante passe a funcionar nesse esquema também. NPD, por quê? Porque o NPD faz sentido, ele atende a uma série de órgãos, atende a hospitais, precisa de funcionar final de semana? Precisa, então tem justificativa. O hospital, não preciso nem falar, né? Claro que hoje tem alguns setores que não funcionam dessa forma e que a gente pode estar trabalhando, adequando e resolvendo. E as bibliotecas, né, que hoje funcionam, já existe a biblioteca, já está em funcionamento há bastante tempo, em 6 horas. Nós agora fizemos todo um trabalho junto de ter que resgatar dia por dia de cada servidor para questionar isso, debater isso junto com o TCU. Nós tivemos bastante, né, eu acho que cabe à universidade fazer todas as defesas possíveis. Os órgãos de controle, tem algumas coisas que a gente não consegue romper, mas a gente tem que romper o máximo que a gente puder. Então, qual é a nossa maneira de agir? Nós temos que ter todas as situações resolvidas, apresentadas, justificadas. Então, o que eu quero dizer com isso? No momento que a gente tem um relógio de ponto, qual é a grande questão que a gente tem que estar ligado? Aquele relógio ali está registrado. Então, os órgãos de controle poderão sim pedir para ver. E nós temos que mostrar. Tem um dia que a pessoa não está ali no setor. Não está por quê? Foi em algum lugar? Registra, documenta, guarda lá. Daqui a 5 anos, está tudo documentadinho, é fácil. Eu quero ver isso 5 anos atrás. A gente pega aquilo, apresenta sem problema. Então, são situações que eu digo assim, o que o ponto representa? O ponto representa um controle, não tenho dúvida disso. Agora, o que a gente pode fazer para gerir esse ponto, para que esse ponto não venha pegar o servidor lá na frente? Tomar esses cuidados. E esses cuidados são cuidados que os gestores têm que tomar, são cuidados que as chefias têm que tomar, né? Porque, na verdade, nós precisamos de mudar um pouco esse pensamento de quem está acima da gente, tem que nos atacar, não, tem que nos defender. Nós temos que trabalhar ali, bonito, é uma equipe. Então, todo chefe tem que ter essa consciência, tem que ter esse cuidado. Isso vai ser uma coisa que eu vou fazer pontualmente com cada chefia, para que não aconteça problema lá na frente, lá daqui a 5 anos, e ter história de ter que devolver dinheiro, e ter que fazer coisas que não é isso que a gente quer. Nós queremos, estamos ali para colocar o ponto? Estamos, mas estamos ali para esclarecer e para colocar para todo mundo de forma igual, né? Eu acho que nessa hora nós temos que pensar que ali pode ser até que representar uma democracia, no ponto de vista de que não pode nem A, nem B, nem C, são todos iguais, o cartão de todo mundo tem que estar batido ali, né? Eu sei que eu falo isso porque eu ouço algumas pessoas falarem assim, tô doida que o ponto chegue lá no meu setor. Tô doida que o ponto chegue. Por quê? Não, porque, olha, não aguento mais. Você nunca... parece que você nunca dá conta da sua jornada. Eu fico sempre além do meu tempo lá e parece que eu nunca estou lá, nunca dou conta. Então, tem um lado, a gente tem... toda situação a gente tem que olhar, tem um lado ruim e tem um lado bom. Então, eu estou aqui para a gente trabalhar o máximo possível o lado bom, para que isso não prejudique ninguém. Além desses órgãos, outros poderão estar dentro dessa situação de finais de semana.
Os que não estiverem nessa situação, qual a nossa proposta? Jornada... Bem, antes, estou falando da capacitação primeiro. Todas as pessoas, durante a capacitação, independente dela estar em 7 horas, de estar em 8 horas, ela vai ter o direito de estar fazendo 6 horas, lá garantido no relógio certinho. Bem, agora eu vou entrar propriamente nas 7 horas corridas. O que é isso? Isso é uma proposta também que nós estamos colocando. Aí não tem sábado, domingo e feriado. O trabalhador está livre do sábado, domingo e feriado. Ele tem só a jornada de segunda a sexta. E aí são 7 horas corrida com 1 hora de sobreaviso. O que é a hora de sobreaviso? A hora de sobreaviso que nós estamos colocando aqui é o ir e vir. É a hora que a gente perde no trânsito, é a hora que a gente... Ou seja, não é a hora de bater o relógio. Nós estamos considerando uma jornada de 7 horas corrida e o ir e vir, que seria uma hora que fecharia as 40 horas, conforme a legislação coloca. Então, nessa jornada, nós temos que pensar, logicamente, nos encaixes dos horários. Nós estamos fazendo na resolução uma proposta de horário, iniciando às 6 horas da manhã e terminando às 23 horas, 11 horas da noite. Então, de 6 da manhã às 11 da noite, nós idealizamos 3 turnos. Aí, antes de me perguntarem, todos têm que trabalhar encaixados nesses horários? Não, vai depender do setor. O que acontece? Por exemplo, o primeiro horário começa às 6, de 6 a 1 hora seria a primeira possibilidade. Por quê? 6 a 1 hora. Tem muitos setores que têm aula às 7 horas da manhã, então se puder chegar mais, iniciar. Nós temos setores no próprio hospital, no RU, em vários lugares a gente tem gente chegando às 6 horas da manhã. Então pode começar às 6 horas? Pode. De 6 até 1 hora. Então 1 hora termina aquele turno. Mas a pessoa pode falar assim, eu gostaria de chegar às 6h30, dá tempo, eu chego às 6h30, abro tudo, dá tempo de começar a aula às 7 sem problema nenhum. Minha preferência, fechei lá com minha chefia imediata, em vez de ser às 6, vai ser às 6h30 e vou sair às 1h30, ok? Ok. E assim, durante o dia, em vários momentos, isso aí vão ser discutidos. Aí vocês podem estar pensando assim, mas nem todas as chefias vão estar acordando com isso, é complicado, é difícil. Gente, é difícil, mas aí é nessa hora que eu digo, para que existe sindicato? O sindicato escuta, o sindicato vem e a gente conversa, e a gente vai no chefe, e a gente contorna a situação, resolve o problema, não é assim que nós temos que fazer? Por quê? Porque se nós estamos pensando em capacitar para quê? Para conscientizar todos de que a melhor coisa que nós podemos ter é um bom ambiente de trabalho. Um bom ambiente de trabalho implica em um local onde as pessoas se respeitem, onde as pessoas vivam guardadas as diferenças, cada um, né, dentro da sua visão, mas fazendo um todo. Então, por que eu estou puxando para esse lado? Eu estou dizendo que ponto eletrônico, ponto do jeito que for, não quer dizer nada se nós não tivermos bastante capacitação, bastante sensibilização, bastante troca de ideia, no sentido de que qual é o lugar que a gente passa a maior parte do tempo da vida útil da gente? Não é dentro do setor? Por que a gente vai viver mal nesse lugar? Não é não? Então, é nesse sentido que eu digo. O ponto é um ponto pequeno dentro de um todo que é a capacitação. Então, é um pontinho ali, é um ponto de controle, inclusive, né? Então, nós vamos pensar como nós vamos viver com esse ponto de controle da melhor forma possível. Nossa fala é por aí. Então, como eu disse,
A possibilidade de 6 às 23, isso é uma colocação feita. Os ajustes poderão ser feitos dentro desse período. Não dá para iniciar nem antes das 6 e nem acabar depois das 23. Mas nesse meio aí a gente pode fazer muita movimentação. Por fim, nós estamos apresentando também a jornada diária de 8 horas. O que é isso? É a jornada para aquelas pessoas que gostariam e precisam muitas vezes, por conta de filhos, por conta de pais idosos, por conta de uma série de questões particulares, ter um horário disponível no horário de almoço. Né? Tem gente que gosta de, antes dos filhos saírem para a escola, ver se está tudo bem, olhar os deveres, olhar as coisas, almoçar junto. Então, até 3 horas de intervalo durante o almoço é possível ter. Então, a pessoa mora em Jardim da Penha, mora em Goiabeiros, mora no Maria Ortiz. Eu prefiro almoçar com as minhas crianças. Tem 3 horas, ela pode trabalhar 4 horas de manhã, folga 3 horas, volta e trabalha mais 4 horas, está tranquilo. É uma possibilidade, gente. Eu não estou dizendo que as pessoas vão querer. Tá? É uma possibilidade que nós estamos apresentando. Nesse caso de 8 horas, nesse caso do intervalo no meio da jornada, não teria o sobreaviso, é 8 horas fechada. Bem, gente, olha só, eu apresentei as 3 situações que nós temos: jornada de 6, jornada de 7 e jornada de 8. Claro que a resolução, eu estou com ela no pendrive também, nós podemos passar toda para olhar os detalhes, olhar e discutir, né, agora, ou esperar o Gilbran falar primeiro e depois entrar nisso. Aí eu estou aqui para ver com vocês o que vocês acham melhor. Obrigado, Lu. Mas agora então passaremos a palavra para o companheiro Gibran. Bom dia, companheiras, companheiros. Quero cumprimentar a mesa, a direção do sindicato, agradecer pelo convite. E eu vou precisar de atenção máxima, porque esse debate parece simples, mas não é. E nós vamos ter que fazer um resgate histórico aqui sobre o que significa a luta pela redução da jornada de trabalho no mundo, no país e nas universidades. Para a gente fazer essa discussão sobre a redução da jornada de trabalho, é muito importante que a gente abra a nossa mente para começar a refletir sobre o que significa o controle do tempo. Pensar o seguinte: o meu tempo, eu consigo controlar o meu tempo? Eu tenho controle total e absoluto sobre todo o tempo que eu disponho para fazer as coisas cotidianas da minha vida? A conclusão que nós chegamos, se nós formos fazer essa reflexão, é que nós não temos o controle do nosso tempo. Se nós não temos o controle do nosso tempo, alguém controla esse tempo. E aí nós precisamos descobrir quem controla esse tempo, para a gente começar a organizar a nossa luta, e quais os métodos, que quem controla o nosso tempo utiliza para a gente também fazer o debate e poder nos armarmos para essa luta. Então, a primeira coisa que eu acho muito importante que a gente resgate na história é que sempre quem teve o domínio político nas sociedades é quem tinha o controle do tempo das pessoas. Por exemplo, na Idade Média, onde nós ainda tínhamos um sistema econômico rudimentar, bem inferior ao que é o capitalismo, que era o feudalismo, que não se tinha o interesse e o objetivo central em acumular riquezas e produzir em larga escala produtos, o controle do tempo
não era feito pelas grandes, pelo Estado, não era feito pelo rei, era feito eminentemente pela igreja. Aquele símbolo que vocês até utilizam aqui no intervalo de vocês dos sinos, quando o padre ou o coroinha tocando o sino, que é hora de se recolher, que é hora da missa, que é hora do almoço, esse era o controle do tempo nas principais cidades onde tinha a igreja e a praça, que se ouvia na cidade inteira, o sino. Acontece que o desenvolvimento do comércio, da produção, a construção de rotas comerciais, produtos perecíveis que precisavam chegar de uma distância ou outra, e tinha horário para chegar, ou seja, o desenvolvimento do próprio capitalismo produziu na consciência daqueles que estavam à frente desse processo a consciência de que era preciso ter algum tipo de controle do tempo, porque os negócios pediam, o desenvolvimento do próprio capitalismo pedia isso. Não dava mais para o controle do tempo ser feito pelos sinos da igreja. Então o tempo, ele toma uma grandeza científica, uma razão científica. Ele passa a ser controlado. Nas primeiras fabriquetas, aquela coisa um pouco mais desenvolvida que o artesanato, nas manufaturas, depois nas primeiras fábricas na Inglaterra, já se tinha o controle do ponto. Já se tinha os guardiões do tempo, que era aquele bedel que ficava na fábrica, o próprio dono da fábrica, que vigiava os trabalhadores. E as primeiras cargas horárias, as primeiras jornadas de trabalho eram de mais de 16 horas diárias. Então vejam vocês que a transformação, e a tomada do controle do tempo, que isso foi feito através de um processo revolucionário, que se resolveu na Revolução Francesa, que tomou o poder dos reis e onde a burguesia se acende, ela vem com essa preocupação, o controle científico do tempo. Era necessário controlar o tempo para construir uma perspectiva onde as fábricas ou os empreendimentos tivessem condições de disputar o mercado, que era uma outra realidade. A necessidade de lucros e de reinvestir aquilo trazia a necessidade de controlar o tempo. Então, todos os mecanismos de controle de tempo começam a ser estudados. Começam a pessoas, cientistas do campo da administração a pensar como controlar o tempo dos trabalhadores, como tirar desses trabalhadores mais do que eles podem dar num período curto de tempo. Então, quando a gente entra na Idade Moderna, quando entra no capitalismo, quando nós entramos nessa fase do desenvolvimento das sociedades, nós temos o tempo, a jornada de trabalho, sendo aquela fração de tempo que é gasta pelo trabalhador no processo produtivo. E essa fração de tempo, ela tem dois elementos importantíssimos que a gente tem que entender para saber como é que é nos retirado a mais-valia quando nós estamos no trabalho. Existe aquele tempo de trabalho, por exemplo, numa fábrica de sapatos, onde ele vai fabricar uma quantidade de sapatos que vai pagar o seu salário. Isso é um tempo. O tempo necessário para pagar o seu salário. Nós chamamos de tempo necessário. E um outro tempo na jornada de trabalho, que é o tempo excedente, que é aquilo que ele trabalha para além do que pagou o seu salário, e esse para além do que ele pagou o seu salário já é o lucro do patrão. Então você tem o tempo necessário, que paga o salário do trabalhador, e o tempo excedente. O tempo para os patrões, para os gestores, é necessário pagar o menos possível pelo tempo necessário, ou seja, o salário cada vez menor, e esticar cada vez mais o tempo excedente.
ou seja, a parte do tempo da sua jornada que você gera o lucro. Que você gera a parte do patrão. Por isso existe uma obsessão, e quanto mais o capitalismo se desenvolveu, essa obsessão do patrão, do gestor, por controlar o tempo do trabalhador, por aumentar a jornada de trabalho. Essa obsessão, esse interesse da patronal, dos gestores, ele era um interesse totalmente antagônico aos interesses dos trabalhadores, da massa de trabalhadores que tinha filhos, que tinha sonhos, que não era viver numa fábrica ou em qualquer ambiente de trabalho o resto da vida, todo o tempo da sua vida. Então eram interesses antagônicos que entravam em conflito, e apareceram os primeiros grandes conflitos dentro da história universal da humanidade, que envolvia a luta pela redução da jornada de trabalho. E são conflitos tão explosivos que às vezes a gente não se dá conta do que significa essa luta e de como ela já marcou a história dos trabalhadores. Por exemplo, o 1º de maio, que nós comemoramos todo ano, ele é fruto de um grande acontecimento histórico, que foi uma greve dos trabalhadores de Chicago, em 1886, onde 180 mil trabalhadores nas ruas reivindicavam a redução da jornada de trabalho de 16 horas para 8 horas semanais. Eles trabalhavam 16 horas diárias. Então, uma mobilização titânica de 180 mil trabalhadores que terminou em prisão, enforcamento das principais lideranças, marcou o 1º de maio na história da humanidade. E a principal bandeira era redução da jornada de trabalho. 4 anos depois, em 1990, essa mobilização ela ficou marcada com tanta força na história do próprio Estados Unidos, que no Congresso Nacional dos Estados Unidos eles conseguiram impor a jornada de 16 para 8 horas, e foi uma conquista histórica. O 8 de março, que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, também é fruto de uma mobilização de mulheres, de greve de fábrica de mulheres em uma fábrica, onde a fábrica foi colocado fogo na fábrica, várias mulheres morreram, isso. Também tinha naquela mobilização uma das principais bandeiras de luta, a redução da jornada de trabalho. Imagina o que era ser mãe trabalhando 16 horas diárias naquela época, numa situação insalubre, de umidade e calor, dentro de uma fábrica. O 8 de março ficou para a história, e o 8 de março ficou para a história porque uma das principais bandeiras de lutas que moveu aquelas pessoas a construir um processo radicalizado que marcasse a história da humanidade era a redução da jornada de trabalho. Então vejam vocês que a luta pelo controle do tempo, entre os trabalhadores controlar o seu tempo e a patronal controlar o tempo do trabalhador, é uma luta hemorrágica dentro da história da luta de classes. E o que nós estamos fazendo aqui é história, porque qualquer hora que nós conseguimos reduzir na luta pelas 30 horas, qualquer setor que se abre, se confirma que dali para frente ele vai trabalhar 30 horas, é uma grande vitória, uma vitória gigantesca para o movimento e para a classe trabalhadora. E vocês vão entender isso quando nós resgatarmos um pouco da história do que significa a redução da jornada de trabalho no Brasil. O primeiro estado brasileiro que começou a trabalhar com 48 horas semanais oficiais foi o estado da Bahia, em 1917. Depois, na era Getúlio Vargas, já em 1930, e depois na Constituição de 34, que se cria, depois de muita mobilização no país, depois de muitas greves, depois de muitas mobilizações e greves no mundo, chega essa demanda com mais força, onde o Estado brasileiro resolve fazer essa discussão e estabelece na Constituição de 34 uma jornada de trabalho de 48 horas semanais. 48 horas semanais.
Da Constituição de 34 até a Constituição de 88, onde a jornada passou a ser de 44 horas semanais, vejam vocês que foi preciso, no Brasil, de 34 a 88, mais de 50 anos de luta da classe para ganhar 4 horas na redução de jornada de trabalho. Porque de 48 foi para 44, isso levou mais de meio século de lutas, de reivindicações, enfrentando a ditadura militar, redemocratização do país, 4 horas a menos. Vejam vocês que, para a burguesia, para os gestores, para a grande administração pública e privada, conceder uma hora livre para o trabalhador é algo inconcebível. Só se concede uma hora livre ao trabalhador depois de muita e muita luta, e aonde a gente mais conseguiu avançar foi durante o século XX, depois de 2 guerras mundiais e depois de processos revolucionários onde os trabalhadores estavam expropriando a burguesia em vários países. Agora, todas as lutas que conquistaram a redução da jornada de trabalho, toda essa conquista ela está ameaçada constantemente. Isso é preciso colocar isso na cabeça. Qualquer hora que se ganhe em qualquer universidade, ela está ameaçada a ser retirada a qualquer momento. Porque essa batalha ela é muito cara para os gestores, o tempo de controle do tempo de trabalho. Depois dessa ofensiva da classe trabalhadora, onde se conseguiu, na OIT, em vários países, estabelecer uma jornada fixa, em geral, em média, aproximadamente, em cada país, foi de 48 horas semanais e de 8 horas diárias, varia um pouco mais, um pouco menos de país, mas a média é essa. A burguesia organizou uma contraofensiva e passou a organizar o ambiente de trabalho de forma que, sem aumentar a jornada, mas dentro do ambiente, um dia de trabalho se transformasse em 2. Ou seja, começou a construir a jornada intensiva de trabalho, e isso foi possível com o avanço da tecnologia. Um exemplo categórico, estou dando exemplo de fábricas, mas tudo que aconteceu primeiro nas fábricas veio para todas as categorias de trabalhadores, né, inclusive no serviço público. E vou dar um exemplo para vocês agora no serviço público, do que significa a intensificação do trabalho sem você aumentar a jornada. Você aumenta o ritmo de trabalho, você faz uma pessoa produzir em um dia só o que ela produziria em 2 ou 3 dias, para que você fuja do conflito com os sindicatos, com o movimento sindical, que é aumentar a jornada de trabalho, mas consiga produzir aquele resultado que interessa ao lucro, que interessa ao desenvolvimento do capitalismo. Por exemplo, em 1982, um técnico administrativo que trabalhava com trabalho burocrático usava mimeógrafos e máquinas de escrever. Em 2012, no ano de hoje, nós usamos computadores conectados mundialmente e impressoras que são quase gráficas se alguém visse uma máquina dessa em 1982. Ou seja, você consegue produzir processos, você consegue despachar documentos, você consegue informações sobre uma resposta necessária que o seu chefe te pediu num grau de velocidade e num grau de quantidade infinitamente maior do que em 1982, hoje. Você produz mais hoje, não porque você é mais competente, ou ficou mais competente, ou porque os novos que chegam são mais competentes. Porque os instrumentos de trabalho proporcionam isso. Proporcionam isso. Ou seja, ainda que nós tenhamos conquistado o avanço da redução da jornada de trabalho, e vejam vocês que só por esse motivo já se justificaria reduzir a jornada, porque se você produz o mesmo em 1980 do que em 1982, em 2012, ou muito mais, né, com uma jornada mais curta, então já se justificaria você reduzir a jornada. Mas esse não é o raciocínio dos gestores e nem da grande tecnocracia administrativa que se desenvolveu para pensar como controlar o tempo do trabalhador. Então, com isso, o capital ganha fôlego.
já que não é possível através do conflito social, pois o movimento sindical conseguiu se organizar e ganhar um poder político tal, que conseguiu avançar de alguma forma, ou pelo menos não permitir que a jornada aumente oficialmente, né? Porque tudo que eu estou dizendo de conquista aqui, de alguma forma os patrões tentam burlar, tentam no cotidiano da aplicação da lei, não há como o Estado fiscalizar tudo, então de alguma forma existe isso. Mas entrando efetivamente agora dentro do nosso problema concreto nas universidades e no decreto 4836 de 2003, que diz que todo o gestor tem facultado ao seu poder conceder as 30 horas semanais ou as 6 horas diárias, se em determinado órgão há o atendimento ao público, se há uma jornada de 12 horas ininterruptas que passe das 9 horas da noite, esses servidores podem ter o direito de ganhar 6 horas diárias ou 30 horas semanais. O decreto diz isso, o decreto de 2003. Então ele é um elemento jurídico que nos sustenta para dizer que é legal a implementação da jornada de trabalho nessas condições. A redução da jornada de trabalho sem redução de salários nessas condições. Primeiro, o decreto, vamos problematizar o decreto, né? Ele não é a salvação da pátria, não é tudo que nós queríamos, é um decreto limitado, porque ao conceder isso a órgãos que trabalham 12 horas ininterruptas, nós sabemos que tem órgãos que não trabalham assim, e daí o decreto divide a categoria, porque alguns têm o direito e outros não têm o direito, e isso significa que ao formos para mobilizar os trabalhadores, alguns vão, outros não vão. Mas existe hoje, né, como existem os tecnocratas que pensam para os gestores, existem também muitos companheiros que se dedicam a pensar como organizar a nossa luta e discutir como driblar esses problemas que são impostos e obstáculos para as nossas conquistas. Então, o argumento de que seria importante juntar o útil ao agradável, ou seja, o atendimento ininterrupto à sociedade, fazer com que a universidade trabalhe todos os seus órgãos, ou quase todos os seus órgãos, por 12 horas ininterruptas, para que a gente possa conceder aos trabalhadores a jornada de 30 horas semanais, é um argumento muito importante que ajuda a fortalecer o decreto, a expandir o direito que o decreto, a possibilidade de direito que o decreto concede à maioria dos trabalhadores. Então eu vi na exposição aqui da pró-reitora e vi que ela pontuou que de imediato 6 horas seria biblioteca, RU, núcleo de processamentos de dados e hospital. Eu perguntaria, para a gente ficar para o debate, que é a mesma pergunta que faço na UFG. Por que as unidades acadêmicas que têm aulas de cursos integrais e têm secretarias que atendem esses estudantes de manhã à tarde e à noite não podem também trabalhar por 6 horas, já que são 12 horas ininterruptas? Compreende? Então existem órgãos. O reitor lá em Goiânia me disse o seguinte: porque aí ninguém vai querer trabalhar na reitoria. Todo mundo vai querer trabalhar só nas unidades. Eu falei, então implementa 6 horas na reitoria. O problema é que a Andifes é contra a redução da jornada de trabalho de 30 horas semanais sem redução de salário. Para vocês terem uma ideia do que significa isso para os gestores, a Andifes tem como tradição votar e tirar resoluções por consenso. Eles não votam, muito raramente. Ninguém se lembra. O único tema no qual para eles era muito caro e eles votaram por maioria, não tiraram por consenso, porque havia algumas universidades que já estavam implementando a jornada de 30 horas, foi o tema jornada de 30 horas. Eles votaram.
derrotar uma posição minoritária que havia entre os reitores. Na época, a reitoria da UNB, que começou a implementar, na época significa o ano passado, foi em 2011, a Andifes chama um pleno, se eu não me engano no mês de outubro, que é a reunião de todos os reitores, colocam o tema em questão e, por votação em maioria, orientam a maioria dos reitores, recomenda, né, que não se implemente a jornada de 30 horas nas universidades. É uma posição da Andifes, votada em maioria, quebrando inclusive a tradição da própria Andifes de votar tudo por consenso. Então nós, nessa batalha pela redução da jornada de trabalho, é um enfrentamento inevitavelmente com as administrações superiores. Umas flexibilizam mais, outras endurecem mais, outras enrolam mais, nós estamos assistindo isso hoje. Aprova, mas não implementa. Aprova, mas a comissão não anda. Aprova e tem que ficar ligando. E quando é que vai ter a próxima reunião? Outras aprova ali, mas não aprova aqui. Não tem explicação lógica, porque aprovou ali e não aprovou aqui. A explicação lógica por conta do raciocínio dos trabalhadores, mas da reitoria obviamente tem, né? Então é um ponto de conflito entre os trabalhadores e a reitoria. E as reitorias no Brasil inteiro. Isso é um ponto de conflito. Isso nós vamos ter que resolver, seja no diálogo, seja na luta. Então é para isso que nós temos que nos armar. E eu acho que se nós conseguirmos avançar esse ano e o ano que vem, na implementação dentro desse decreto, e também questionando um elemento importantíssimo que é o problema do ponto eletrônico. Uma pergunta importante. Não existe, pelo menos ao nosso conhecimento, nenhum decreto ou lei que obrigue que seja efetivamente ou especificamente que o controle de ponto tem que se dar pelo controle eletrônico de relógio na parede, porque esse é um outro instrumento importantíssimo de controle da jornada de trabalho. E olha que num ambiente que sequer é uma fábrica, né? Ou seja, o ambiente universitário ele não é um ambiente fabril de produção em escala, de entrega de produtos com hora e prazos e produtos perecíveis. E tem um time o nosso trabalho, mas ele não trabalha na lógica racional e cruel do relógio das fábricas. E todo o conhecimento e toda a produção científica que as universidades hoje, que se destacam, principalmente as universidades federais no país inteiro, até hoje, conseguiram acumular todo esse patrimônio, e não foi porque os trabalhadores não estão dando conta da sua jornada de trabalho ou furando a sua jornada de trabalho. Muito pelo contrário, todos os técnicos administrativos de todas as classes, de A a E, sempre foram um apoio, seja determinante, fundamental ou auxiliar para que hoje as universidades e as universidades federais sejam o que são. Então não é o ponto eletrônico que vai resolver a crise ou algum tipo de crise que possa existir nas universidades. Aliás, o ponto eletrônico, pelo grau de construção e de desenvolvimento das relações que nós construímos durante tantos anos nas universidades, ele vai ser um elemento estranho nessas relações. Porque se nós formos avaliar, dentro das universidades, ainda que seja espaços que tenha expressão de autoritarismo, nós, através da nossa luta, conseguimos construir as universidades como um espaço onde a margem de manobra democrática ela é maior que dentro de uma fábrica privada. E o ponto eletrônico, ele retrocede a margem de manobra democrática, onde nós teremos o controle do nosso tempo cada vez mais vigiado, cada vez mais controlado. E essa relação conflituosa ela vai explodir, tirando a harmonia de vários ambientes de trabalho. De vários ambientes de trabalho. E um outro elemento importante, o ponto eletrônico, o controle rígido, né, e a batuta sistemática no controle de o que você está fazendo e que hora você vai me entregar isso e para onde você vai e que horas que você chegou
é um controle que provoca doenças mentais nos trabalhadores. Vejam o exemplo dos bancos, o que são os bancários. Os bancários é uma categoria doente, por conta do controle rígido do tempo e do grau de responsabilidade que o sujeito tem que manusear milhões e a grana de outras pessoas num espaço de tempo vigiado, controlado. E isso nenhum ser humano foi programado e construído para passar por essa tarefa num espaço longo de tempo. Então 10 anos trabalhando assim, 15 anos trabalhando assim, gera um adoecimento crônico, onde esse companheiro não vai ser o mesmo trabalhador por muitos anos ou talvez para sempre. Então esses são elementos que nós gostaríamos de colocar aqui para o debate. No fechamento nós podemos desenvolver outros caminhos dessa discussão, mas são elementos que eu acho que vai ser importante para nós refletirmos entre nós, para organizarmos nossa luta, e para a administração superior dessa universidade também refletir sobre o que significa a luta pelo controle do tempo e como nós, técnicos administrativos, estamos interessados em reduzir a jornada de trabalho, porque tempo também é poder, não só dinheiro, e nós vamos lutar, seja hoje, seja para sempre, para conseguir a redução da jornada de trabalho, ou pelo menos não permitir que nós percamos o que nós já temos de conquistas em relação à jornada de trabalho. É isso aí. Bem, agora a gente vai abrir uns 3 minutos, né, para que as pessoas se inscrevam, para que façam aqui, né, as suas perguntas, né. Então está aberto aí, ó, pessoal, para fazer o debate, trazer os crachás aqui.